Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, e ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como o da corça. Ele me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém? Estejam sentados, meus amados. Essa tarde eu meditava na palavra do Senhor, e esta palavra, ela ficou no meu coração. E observando esse texto, queridos irmãos, eu comecei a refletir, a pensar, que nem tudo que aquilo que nós intencionamos, ou projetamos, ou queremos, irá acontecer na nossa vida. Nem sempre uma viagem que você programa para sair com sua família, ela será uma boa viagem. Nós temos um exemplo hoje, a queda de energia, né? Nós tínhamos feito uma programação e a gente estava intencionando fazer umas outras coisas aqui, mas houve esse acidente de percurso aí que mudou tudo. Então, nem sempre aquilo que você intenciona fazer ou ter vai acontecer na sua vida. Na nossa vida, queridos irmãos, como eu sempre costumo falar, a nossa vida, ela tem muitas esquinas e curvas. E enquanto vivermos aqui sobre a face da terra, nem sempre nós ouviremos dos lábios do Senhor o sim. Muitas vezes, o não de Deus vai ser bem mais saudável para as nossas vidas do que o sim, ainda que nós não aceitamos o não de Deus. Porque, como disse o sábio, há caminhos que para o homem parecem caminhos de vitória. E tem coisas que a gente tem o desejo de ter, de possuir, de fazer, adquirir, ir, enfim, que na nossa cabeça, na nossa ótica, vai dar tudo certo, parece que aqui dentro funciona tudo perfeitamente. Mas quando colocamos aquilo em prática, às vezes os resultados não são tão maravilhosos, salutares como a gente esperava. Este homem aqui, ele era um homem rurícola, era um homem que dependia do viço da terra, ele dependia de uma boa colheita, ele dependia da agricultura para ter uma vida próspera sobre a face da terra. Só que ele conhecia o Senhor. Este homem conhecia Deus, e o que me chama a atenção é que a fé em Deus, a fé que Abacuque tinha no seu coração, ela não estava alicerçada em ter ou possuir. A fé que ele tinha em Deus não dependia de quantos favores Deus iria realizar para ele. Não seria uma troca de favores, não. Independente da situação, este homem, ele confiava no Senhor. Independente do momento, independente das surprises que a vida tem para nós, né? Este homem, ele permanecia fiel diante do Senhor. E isso aqui já é um assunto gasto e parece que se torna tão repetitivo, e o pastor Darby sempre está batendo nessa tecla, mas isso é indispensável para as nossas vidas. Que a gente venha guardar esta verdade que eu vou falar. Nós temos que estar preparados não somente para os momentos de bonança e festim. Nós temos que estar preparados espiritualmente, psicologicamente, em todos os aspectos, para o dia mau. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, e ele falando ali sobre a batalha que o crente tem contra o inferno, ele nos exorta, ele nos orienta
a estarmos preparados para o dia mau. E esse dia mau, mais cedo ou mais tarde, ele vai bater na porta da tua vida. Ele vai chegar para você, mais cedo ou mais tarde. E aí nós temos que estar preparados para isso, porque se nós não tivermos uma fé arraigada no Senhor, enraizada no Senhor, aprofundada no Senhor, nós seremos vitimados. Nós iremos cair, nós iremos nos frustrar. Quantas pessoas que se harmoniza com aquele sujeito lá da parábola do semeador, quando Jesus disse, olha, teve uma semente que caiu entre os espinhos. Ela germinou, ela cresceu, só que ela ficou estéril. Ela ficou improdutiva porque ficou sufocada. E aí, quando os seus discípulos pedem a explicação, ele disse, esses são aqueles indivíduos que aceitam a fé em mim com alegria, que se entregam para mim com gozo na alma. Mas aí quando vem as lutas, aí quando vem as dificuldades, aí quando vem as agruras da vida, essas pessoas se escandalizam. Essas pessoas, elas se afastam de mim. Vocês se lembram que naquele dia, quando o Senhor Jesus estava num determinado local, e o seu precursor, João Batista, agora enclausurado, pede para um dos seus discípulos ir até o mestre e perguntar se Cristo era aquele que havia de vir, ou eles deveriam esperar outro. Aí Jesus, ele fala alguma coisa para aquele discípulo, e quando aquele mensageiro volta com a resposta divina, o Senhor se dirige para a sua assistência, e o Senhor Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Enquanto vivermos aqui, dentro deste invólucro de carne e ossos, de vez em quando a nossa fé será provada. De vez em quando nós nos encontraremos, como diz o populacho, né? Nos encontraremos em sinuca, né? Nos encontraremos em becos sem saída. E é nesse momento que você tem que ter muita graça de Deus, para saber que foi Deus que te chamou. É nessa hora que você tem que olhar para os céus, independente de qual seja o nível da água. Se ela está nos teus artelhos, se ela está nos teus joelhos, se ela está nos teus lombos, ou se ela está chegando no gogó. Olhe para cima e diga, Senhor, eu creio em Ti. Eu sou Teu servo. Eu não sou um cristão 100% como deveria ser. Eu não oro como eu deveria orar. Eu não jejuo como eu deveria jejuar. Eu não sou aquele cristão, Senhor, 100%. Mas eu creio em Ti. Não me deixe, Senhor, ficar frustrado, desanimado, cabisbaixo. Como diz um nordestino, arriado. Não, me sustenta, Senhor. Eu quero passar por esse momento tão ácido, de cabeça erguida, sabendo em quem eu tenho crido e que o Senhor irá me sustentar com suas mãos de amor. Nem sempre vai dar tudo certo na tua vida. Nem todos os dias serão dias primaveris. Nem sempre você vai acordar com um belo e sonoro e melodioso cântico de um sabiá invadindo o teu quarto e você se espreguiçando, olhando a pessegueira do lado, ou o teu pessegueiro, né? Mas se tu não é casado, o teu travesseiro. E vai dizer, ai, que dia maravilhoso. Como disse a Vivian, esse foi o dia que o Senhor nos fez. Vai ter dias que você vai achar que foi o diabo que fez. Vai ter dias que você vai falar como Jó, oh Deus, quem me dera se o dia do meu nascimento fosse riscado do teu livro. Porque a vida, queridos, ela nos reserva dias maus. Mas é nessa hora
que nós temos que seguir o exemplo deste homem. Eu confio no Senhor. Eu acredito em Deus. A minha fé não está no meu pastor. A minha fé não está fundamentada nos dogmas da minha igreja. A minha fé está naquele que vai me fazer galgar as alturas, aquele que vai fazer os meus pés firmes, pés seguros, como os das corças. Eu andarei sobre as minhas alturas, porque eu creio no Senhor. Eu olho para a vida de Paulo e eu me maravilho com Paulo. Ninguém foi que nem Paulo, humanamente falando e me referindo a homens. De todos os discípulos de Cristo, desde o primeiro até o último, no dia do arrebatamento, eu creio que na história do cristianismo, pastor Adriano, não se levantará outro homem igual a Paulo. Eu creio. Eu creio que no meio da humanidade, Deus tem umas pessoas especiais, diferenciadas. Não que Deus faça a pessoa melhor, né? Invista mais. Não, não. Mas tem uns camaradas que parece que o Senhor se agradou deles. E Paulo é um homem diferente. Olha o que Paulo fez, queridos. Sem nenhum recurso financeiro, dependendo de ofertas das igrejas, apanhando, sofrendo, sendo vituperado, né? Seu corpo todo marcado, sendo perseguido, sendo acusado pela sua nação. Não era um grupo, não era uma igreja, não era um grupinho de 5, 10, 15, 20 pessoas. Era uma nação, sendo rotulado de herege, de afrontador, de blasfemo, de aquele homem que estava tentando destruir os alicerces do judaísmo para implantar uma nova religião. Paulo foi muito perseguido. Só que Deus estava na vida de Paulo, e aonde Paulo chegava, os milagres aconteciam, as vidas se convertiam, igrejas eram abertas, e da pena daquele homem, as principais doutrinas do cristianismo saíram. Ele foi uma peça-chave nas mãos do Senhor. E agora vocês vão ver Paulo dentro de uma masmorra, velho, abandonado por todos. Leia 2 Coríntios, você vai ver. Abandonado por todos. Há uma certa divergência no círculo teológico. Alguns dizem que Paulo chegou a ser casado, mas a maioria dos filósofos, dos biblicistas, dos eruditos e dos teólogos defendem que ele morreu virgem, puro. Ele se tornou um celibatário para o Senhor. Esse homem não teve o prazer de dormir com seu amor nos seus braços. Ele até usa essa expressão: os outros podem levar suas mulheres, né? Os outros podem andar para cima e para baixo. Os outros têm fonte de renda, por que vocês perseguem a mim? Por que eu não posso fazer isso? Paulo, queridos irmãos, ele se privou de muitas coisas boas. Ele tinha um futuro de sucesso, uma carreira de sucesso. Ele seria um dos advogados do judaísmo dentro de sua nação. Ele seria um homem honrado por todos. Dinheiro seria a coisa que ele menos teria falta. Mas aí ele teve um encontro com Cristo, se doa para Jesus, se apaixona por Jesus, se envolve com Jesus de tal maneira que ele se considera, aleluia, a embalagem de Cristo. Ele disse: ó, por fora é Paulo, mas por dentro é Jesus. Por fora é Paulo, mas aqui dentro está o Filho de Deus, aleluia. E agora vocês vão ver ele preso, sujo, velho, barbudo, cabeludo não era, porque Flávio Joséfo e Eusébio de Cesaré disse que ele era calvo, careca, e lá abandonado dentro de uma masmorra, como diz o pastor Hernandes, insalubre. Dentro daquela masmorra, sabendo que a sua vida iria chegar ao fim. E aí vocês vão ver Paulo,
escrevendo para o seu filho Timóteo. Meu Deus, que palavras maravilhosas. Como será que nós iríamos nos comportar? Será que nós ficaríamos com essa fé inabalável ou ficaríamos queixosos? Resmungando, murmurando? Porque quando as lutas vêm, a primeira tendência do ser humano é reclamar de Deus. Por que isso, Deus? Por que estão me perseguindo? Por que estão me ridicularizando? Por que estão me humilhando? Por que estão me vituperando publicamente? Por que estão me afrontando? Por que fui mandado embora? Por que aquele ladrão entrou dentro da minha casa, como ontem um amigo meu, eu conversando com ele, ele deixou sua casa lá na cidade de Caçador e desceu aqui para o litoral para pregar 3 noites, fazendo a obra de Deus. Enquanto isso, o filho do diabo, os donos do alheio entraram na sua casa e levaram muitas das suas coisas. E aí a gente fica, por que isso? E aí vocês vão ver a resposta de Paulo. Quando ele escreve a segunda carta de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Aleluia! Paulo sabia que ele estava chegando na etapa final do seu ministério. Ele sabia que a sua vida iria se findar quando a lâmina do carrasco passasse pelo seu pescoço, como realmente ele foi degolado. Mas vocês não vão ver uma única vez Paulo reclamando: irmãos, orem por mim. Irmãos, peço para a igreja fazer uma campanha de oração para Deus me tirar desta situação. Paulo entendia por divina revelação que tudo isso aqui era projeto de Deus na sua vida. Paulo sabia que no script do Senhor tinha até uma lâmina, e essa lâmina iria findar com sua vida aqui na terra. Mas ele diz para o seu filho Timóteo: Timóteo, eu guardei a fé. Eu combati um bom combate. Você sabe que desde o dia em que eu tive o encontro com o meigo Nazareno lá na estrada de Damasco, a minha vida foi radicalmente mudada, e de lá para cá eu tenho lutado contra o mundo, contra os homens e contra o inferno. Eu não tenho medido esforços, eu não tenho me poupado, eu tenho me doado para a obra do Senhor. Eu combati um bom combate. Só que agora eu tenho consciência que eu acabei a minha carreira. Mas a lâmina do carrasco pode até me privar do oxigênio para os meus pulmões. Pode até derramar todo o meu sangue por terra. Mas essa lâmina, ela não vai tocar na minha fé. Aleluia! Era o mesmo sentimento que estava no coração de Abacuque. Abacuque, queridos, ele estava dizendo: eu posso ficar na estaca zero, eu posso entrar em falência, eu posso perder tudo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está preparado para passar e enfrentar esse tipo de situação? Pergunte. E aí ele diz aqui: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu não vou deixar me abater. Aleluia. Glória a Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou dar glória a Deus. Com paz ou guerra, glória a Deus. Com saúde ou sem saúde, glória a Deus. Eu estava assistindo um filme esses dias, e aí o que me chamou a atenção, e um cara incrédulo, profano, promíscuo, adúltero, já trocou de mulher e N vezes, como se troca de roupa. Mas ele falou uma coisa e aquilo ali me chamou a atenção. Alguém disse: não, você não tem que morrer. Ele disse: não, todos nós morreremos, mas o importante é morrer bem. Eu disse: ele está falando a verdade, é verdade.
O importante é morrer bem. Todos nós daqui a 50, daqui a 100 anos, nenhum dos senhores estarão aqui. Daqui a 100 anos, queridos, nós estaremos engordando montões de minhoca, a salvo se for queimado. Ninguém vai estar aqui. Mas o importante é como nós vamos morrer. Ah, pastor, eu tenho medo de morrer com câncer, eu tenho medo de infartar, eu tenho medo de passar por um AVC, eu tenho medo de levar uma descarga elétrica, como é o meu caso, eu tenho medo de ser atropelado. Ai, eu queria... Não importa como você vai morrer, o importante é morrer bem. É morrer com paz no coração. É olhar para a morte não como seu fim, como a sua destruição, ainda que ela vai fazer com que o teu corpo seja consumido lá na campa fria, mas que você olhe para ela e diga: vem, amiga minha, eu estava te esperando, porque eu sei que quando este corpo aqui tombar, aleluia, eu subirei às mansões celestiais, ao encontro do meu amado. Morrer com paz, morrer com serenidade, oh, aleluia. Morrer sabendo em quem tem crido, o fôlego aqui se finda, para mim começar uma nova vida na presença de Deus. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Meu irmão, guarde a tua fé, não deixe as adversidades da vida, não deixe os demônios, não deixe a sensualidade, não deixe a pecaminosidade roubar a tua fé. Você pode perder dinheiro, você pode perder o bom nome, você pode perder o crédito, você pode perder posses, você pode perder saúde, você pode até perder a tua vida biológica, mas não deixe nada roubar a tua fé, porque se você continuar com a tua fé, você entrará nas mansões celestiais, você receberá de Deus a vida de Deus, e a eternidade estará à tua disposição para você desfrutá-la. Guarda a tua fé em Deus, conserve a tua fé no Senhor. Fala como o pai daquele menino epilético: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Peça para o Senhor nesta noite. Eu quero conservar a minha fé em Ti, Senhor. Ainda que eu venha passar por situações difíceis, eu quero me alegrar no Senhor, eu quero exultar no Deus da minha salvação. Aí no versículo 19 ele diz: o Senhor Deus é a minha força. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é quem te fortalece. Irmãos, Deus é melhor do que milhões de litros de Red Bull, né, Timóteo? Deus é melhor do que o espinafre do Popeye. Aleluia! Deus é a nossa força. E diz o salmista que a alegria do Senhor deixa Deus alegre. Viva de modo que o Senhor venha se alegrar contigo. Como é que será que Deus é? Eu tenho uma curiosidade, Chico. Eu fico pensando, como é que será que Deus é? Será que Deus fica lá, sisudão, sentado no trono? Como é que ele fica? Qual é a expressão dele? Particularmente, eu acho que Deus é o ser mais alegre que existe. Deus, ele é muito alegre, queridos. Olha o mundo. Olha a natureza. Vá para a beira de um rio, entre dentro de uma mata. Escute a sinfonia dos pardais, ouça os sabiás cantar, veja a natureza, veja os insetos trabalhando. Você vai ver, o mundo é cheio de alegria, queridos. Tanto é que a Bíblia diz que Deus habita no meio do silêncio do seu povo. É isso, Gisela? Aonde é que Deus habita? No meio dos louvores do seu povo.
Irmãos, para mim, Deus é um ser sorridente. E Ele deve ter um sorriso muito lindo. E às vezes Ele fica nos contemplando e dizendo: meu Deus, como vocês são neuróticos, como vocês são complicados, me servir é tão fácil. Vivam de maneira que o meu coração se alegre com vocês, porque eu alegre contigo, você está fortalecido. Eu alegre contigo, você está abençoado. Eu alegre contigo, a minha bênção te alcançará. Eu alegre com você, eu te guardarei, te protegerei. O inimigo não tocará na tua vida, você será feliz sobre a face da terra. Alegre o Senhor. E deixa Deus te fortalecer. Aleluia. O Senhor quer te fortalecer nesta noite. E aí, Abacuque, naquela região de Israel, tem uma espécime de cabra montesa. Ele só dá naquela região. Apesar que alguns países do mundo têm outros tipos, mas aquele tipo é só na costa do Mediterrâneo e na região de Gaza, a região de Hebrom também, lá, como se eu já estivesse lá, né? É que a gente lê isso tudo, né? Na região do Negev, perto das partes rochosas, existe muito esse animal. Vocês não fazem ideia aonde ele sobe. Naquelas penhas, naqueles penhascos que um homem só pode subir com cordas se for alpinista. E eles sobem, queridos. Os cascos desses animais são tão afiados e tão duros que se ele conseguir pegar qualquer irregularidade numa parede de pedra, ele vai se apoiando com a pontinha dos cascos, eles sobem. Eu vi uma matéria esses dias, numa usina hidrelétrica, perto da Cisjordânia, um lugar lá muito longe. Aquele paredão tinha mais de 50 metros de altura, feito de concreto. E pasmem vocês, no meio daquele paredão, as cabras descobriram pequenos filamentos de água, aonde, quando foi feito aquele concreto, foi usado um material da região e foi colocado muito sal naquele concreto. E elas descobriram no meio daquele paredão pequenas manchas de água, meio enferrujada, suja, coberto de limo, só que salgada. E elas sobem naquele paredão, irmãos, parece uma coisa de louco. Só com a pontinha dos cascos. E ficam lambendo aquele sal naquela altura. E aí eu me lembrei desse texto aqui, que o salmista disse: ei, se você não se deixar abater por qualquer adversidade, se a tua força estiver no Senhor, se você sentir a alegria da salvação, Deus vai adestrar os teus pés como os pés da corça. Não terá lugar difícil, não terá obstáculo, não terá trincheira, não terá muralha do inferno. O diabo pode até tentar te parar, o diabo pode até erguer uma muralha intransponível diante de você, mas Deus vai te dar capacidade, sabedoria, força, inteligência, ainda que seja só na pontinha dos dedos, miudinho, mas você vai atravessar, porque o Senhor estará contigo. Deus vai te sustentar. Você chegará do outro lado e cantará o hino da vitória, porque Deus é contigo. Você não ficará prostrado. Sob as minhas alturas, é a expressão do profeta. Qual que é a tua altura? Eu não estou falando a altura física. O que está acima de você que você não pode alcançar?
que está acima de você que você não consegue pegar? O que está acima de você que você não consegue ter? O Senhor está dizendo para ti nessa noite, você vai subir. Deixa eu te provar. Deixa eu te passar pela moenda. Deixa eu te privar, deixa eu tirar do teu coração toda a futilidade. Aprenda a confiar em mim, dependa só de mim, não dependa do dinheiro. Não deixe o dinheiro ser Deus na tua vida. Não dependa do braço do homem, não dependa das tuas forças, não dependa da tua intelectualidade, não dependa do teu sobrenome, do teu status. Dependa de mim. Eu vou te provar, eu vou te moer, eu vou te colocar na fornalha da aflição, mas não para te destruir, mas para te aprovar. E depois que eu te aprovar, eu vou te encher com a minha alegria e eu vou te colocar em lugares altos. Eu vou te colocar em lugares altos, Nilceia. Choragaralabachurabagabachai. Deus vai te fazer subir. Oh, aleluia. Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar força. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a altura. As alturas. Serão conquistadas por ti. Aleluia, Deus vai te levar. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Mas eu guardei a fé. Eu não sei o que essa semana tem para você. Eu não sei o que o diabo está projetando contra a sua vida. Mas independente do que ele tentar ou projetar contra você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mesmo prostrado, mesmo chorando, mesmo humilhado, porque a vitória do crente está na humilhação. Mesmo caído, você é um vitorioso. Você não foi gerado para ser capacho do diabo. Você foi gerado para ser cidadão dos céus. Sabe onde é que você vai morar? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Eu vou usar uma expressão bíblica, tá? Você vai morar, Salmo 15, Mafra, no santuário das moradas. Completem para mim. No santuário das moradas. É lá em cima que você vai morar. Você está preparado para esse dia? Fique em pé em nome de Jesus. Às vezes o não de Deus é melhor do que o sim. Às vezes Deus coloca obstáculos diante de nós para nos ensinar a depender mais dEle. Deus quer te fazer crescer com as lutas. Olhem para o pastor aqui. Na região do Congo, existe um sapo desse tamanho assim, ó, bem verde. Chamam ele de sapo boi. Deve ser boi verde, porque ele é verde. Ele, quando chega a época dele produzir a sua prole, ele procura na margem de um rio, perto de uma lagoa, pequenas poças d'água. E ele deposita 3.000 ovos ali dentro. Em poucos dias, aqueles ovos eclodem. Pense num playground de girinos.
3.000 girinos dentro de uma pequena poça. Só que tem um detalhe, o sol da África é muito causticante. E quando aqueles girinos estão quase se formando, já passando pelo processo da metamorfose, que é aquele momento em que ele deixa de ser um ser aquático para ser um ser anfíbio, e deixa de respirar por guerra e passa a respirar por pulmões, a água seca. E aí eles começam, queridos, a morrer esturricados no sol. Sabe o que aquele sapo faz? Ele começa a cavar. Ele vai lá do outro lado na lagoa, independente se o espaço entre a poça seca e a lagoa seja 2, 3, 4 metros, ele não vê dificuldade. Ele vira as costas e com seus pés em formato de remo, ele começa a molhar a terra. E quando a terra está molhada, ele vira e cava. Só que ele é muito inteligente. Ele cava uma valeta com caimento. Ele não se perde até nisso. Ele pega tanto sol nas costas que suas costas racham. Ele quase que se cozinha no sol para salvar os seus filhos. Depois de 3, 4, 5 horas, ele consegue fazer com que a água chegue até os girinos, e aqueles bichinhos ali, os sobreviventes, se salvam. Pastor, o que o senhor está contando com isso? Por que o senhor está falando isso? Não importa o tamanho do obstáculo. Não importa o tamanho da dificuldade. Deus, Ele vai te dar estratégias. Você pode até sair machucado. Você pode até sair ferido, se sentindo injustiçado, apunhalado e traído. Você pode ter certeza. Quando você se alegrar, ninguém vai roubar do teu coração essa alegria, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Eu não sei o que a vida tem reservado para ti, meu irmão. Mas eu sei que você tem um Deus todo-poderoso. E se Ele dá sabedoria para um sapo grotesco, nojento, feio, que só consegue fazer com que a sapa goste dele, Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar estratégias, Deus vai abrir as portas. Você vai estar dormindo, Deus vai te dar sonho, Deus vai dar a solução para este problema. Você vai mudar esta situação, você vai reverter este quadro, o teu cativeiro será virado. Nem que tenha que abrir uma valeta com as unhas, mas a água fresca vai chegar até você. Você vai erguer a cabeça, você vai adorar o Senhor, porque Deus está contigo na peleja. Mas não te deixe abater. Não desista dos teus projetos, dos teus sonhos.